Salut chers élèves, comment ça va? Aujourd'hui, on verra comment ça s'appelle ça. Então, a gente vai ver hoje o estudo dessa frasezinha através de um material autêntico. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo muito espontâneo, né, que foi gravado na França, que é usado essa frase. Então, a gente vai usar esse vídeo de mote para estudar diversos pontos interessantes, né, que tem do idioma francês, tá? Então, assim, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês o vídeo autêntico, né? E o que é um vídeo autêntico? É um dos pilares do método do francês cultural. É estudar através de uma proposta, uma provocação que seja um material de fato gravado espontâneo na França, ou seja, um material que não seja didatizado, né? Que você de fato consiga pegar todas as camadas da comunicação. E isso é bom porque gera para você mais memorização, já que está trabalhando com uma coisa emotiva, natural, divertida. Você já vai treinar a pronúncia real, não aquela pronúncia falsificada, lenta, né? Que muitas vezes o professor ele nem é nativo, tá? Então a pronúncia real, a sua compreensão oral não é daquele lento, né? Que eu gosto de brincar do The book is on the table, né? Que nem o inglês ensina. Mas já vai ser aquela coisa rapidona que desde o início, assim como a criança, você já vai estar exposta, né? E também outra coisa, é muito mais divertido quando a coisa é natural, né? Enfim, é claro que não é qualquer vídeo, tem que ser um vídeo que funcionou, um vídeo que espontaneamente ficou bom. Nem todo material gravado espontâneo é bom, né? Tem que ter uma seleção e aí vem, claro, a visão aqui nossa do professor do francês cultural. Bom, para quem não me conhece, rapidinho, eu chamo Rafael Tosta, né? Sou professor de francês aqui, responsável, idealizador do francês cultural e do método francês cultural, sendo que um dos pilares são os materiais autênticos. Então vamos lá, vamos ver o vídeo onde aparece essa frase. Além de tudo, é um vídeo fofo de um bebezinho, de uma criança, tá? Vamos dar uma olhada no vídeo, vai lá. Manu, comment ça s'appelle ça, là-bas? Bola. Comment? Comment ça s'appelle ça, là-bas? Bola. Bravo! Bola! Maravilha, é rapidinho, dá até vontade de ver de novo. Eu vou colocar mais uma vez para você. Manu, comment ça s'appelle ça, là-bas? Bola. Comment? Comment ça s'appelle ça, là-bas? Bola. Bravo! Bola! Maravilha. É isso. É uma provocação, agora você vai ficar com essa memória e o comment ça s'appelle ça vai estar já, né, de um outro lugar. Então vamos lá, vamos aprender o que essa frase ensina pra gente. Ça. O que significa ça? Ça é um demonstrativo, tá? O que significa um demonstrativo? É um pronome que demonstra. O que é um pronome? É o pronome, tá? Ele vem como se viesse antes do nome, na verdade ele substitui o nome de uma coisa, ou no caso aqui um substantivo. Basicamente, o pronome substitui o quê? Coisas, tanto materiais quanto, por exemplo, o amor, né? Então, o cansaço. Então, ça é como se a gente estivesse falando o quê? Isso. Como é que isso é uma coisa que você demonstra, como é que isso se chama? E é muito legal, porque você pode usar isso quando você estiver na França, no mercado, você quer saber como se chama isso, ou o que é isso. Enfim, você pode usar esse tipo de pergunta, ou você poderia também perguntar aquela, né? Qu'est-ce que c'est? Né? O que é que isso é? Qu'est-ce que c'est? Seria uma outra maneira, comment ça s'appelle ça? É diferente, né? Aqui a gente está falando o nome da coisa, né? Comment ça s'appelle ça en français? Né? Comment ça s'appelle ça en français significa o quê? Como se chama isso em francês. Então, ça, muita gente também já conhece o tal do ça va. O que significa? É tipo, isso vai, né? Isso vai significa assim, tudo bem, né? Então tá, já aprendemos com essa frase o ça.
segundo ponto. Então, premier point, deuxième point, segundo ponto. Comment é o como da pergunta, né? É o como, tá? Isso, os dois significam comos, só que o comment, ele é igual ao como da pergunta. E o como, ele é igual ao como da resposta, tá? Eu tô simplificando, mas é que você vai ver o comment nas perguntas. Como você se chama? Como eu faço para ir para tal rua, para tal lugar, né? Então, por exemplo, comment je fais pour arriver au musée du Louvre? Então, como eu faço para chegar no Museu do Louvre? Comment je fais? Tá? Comment je fais pour arriver au musée du Louvre? Ou seja, é o como da pergunta, né? Aí alguém abre o mapa para você, mostra o caminho e fala comme ça, assim. Ah, a pessoa responde c'est facile, é fácil. C'est comme ça. E aí é assim que vai ser. C'est comme ça. Tu pars, tu prends droite, tu vas en haut, tu descends, tu vas... E aí ele vai explicar, obviamente, o caminho. Mas, basicamente, o como da resposta e o como da pergunta que são diferentes. E é legal a gente saber isso. Troisième point, terceiro ponto. Exemplos, né, que a gente pode também usar, o comment ça s'appelle. Por exemplo, comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle déjà ton cousin? Como é mesmo que chama o seu primo? Sendo que déjà é igual, é que nem no déjà vu, né? Todo mundo conhece esse, significa o quê? Já visto. É uma coisa que você já viu, um déjà vu que a gente usa aqui. Então o déjà significa literalmente já. Só que nesta estrutura, no francês, como nem todas as traduções são literais, o déjà, ele vai significar mesmo, né? Como chama mesmo? Tá? É difícil a gente, no início, aceitar que o mesmo déjà, a mesma palavra que é já, pode significar neste caso, tá? Não em todos os casos de mesmo. Não dá para traduzir sempre por mesmo, né? Mesmo, a gente também é o tal do, né, même, tá? Mas enfim, então o déjà aqui tem o sentido de como se chama mesmo o seu primo, tá? Como se chama já o seu primo, ou seja, já no sentido de que você já escutou uma vez, você já soube uma vez e você esqueceu. Como se chama já? Tá? Então essa dicasinha do eu já sei, eu já soube e eu esqueci é só para você lembrar estruturalmente como é que você aceita isso. Porque é importante a gente aceitar, já que a criança aceita muito fácil as coisas, né? E o adulto não. Por isso que a gente tem mais dificuldade de aprender às vezes outros idiomas, porque as estruturas são diferentes, a gente não entende, portanto não aceita, né? Então é isso. E segunda, e aí, gente, aqui você pode trocar por qualquer coisa, né? Comment ça s'appelle déjà l'école de ton fils, a escola do teu filho? Comment ça s'appelle déjà ta copine? Como é que se chama mesmo a sua namorada? Comment ça s'appelle déjà le café qu'on a visité? Enfin non, esse não vai. Comment ça s'appelle déjà le film qu'on a vu? Sei lá, o filme que a gente viu. Qualquer coisa, tá? Como se chama já. Como se chama mesmo. E outro exemplo, comment ça s'appelle quand on tombe... Enfin, deixa eu pensar no ver. Como se chama mesmo quand on court 40 km? Como se chama mesmo quando a gente corre 40 km? Marathon, né? Enfim. Comment ça s'appelle quand le cheval fait un bruit? Como se chama mesmo quando o cavalo faz um barulho? Né? Relincha, por exemplo, né? Então, ou quand le chien, né? Quando
le chien fait un bruit. Ah, le chien aboie, né? Le chien aboie. Ops, escrevi tudo errado aqui. Le chien aboie. Ah, le chien aboie, né? Então, como isso se chama quando o cachorro, tá? Daqui o on ficaria aqui para baixo, né? Como se chama quando o cachorro faz um barulho? Ah, le chien aboie. O cachorro late, tá? Então essas são dois desdobramentos dessa mesma frase. Então olha que legal, a gente pegar um material autêntico que vai trazer uma referência de como isso é pronunciado, vai melhorar a sua compreensão oral, você vai de certa maneira aceitar que de fato isso acontece na vida real, ainda mais quando tem criança envolvida, eu acho muito legal, né? E pra mim é ótimo porque eu tenho 2 filhos franco-brasileiros, porque a mãe é francesa, então eu tenho muito material desse. Então, enfim, é só para dar um exemplo para vocês do quanto é importante e legal, não é a única maneira, mas é muito legal e muito efetivo trabalharmos com materiais autênticos. Claro que depois a gente precisa estudar, não basta só ver um material autêntico, a gente tem que estudar. Ele é a provocação, ele é o material base para o estudo. Depois a gente analisa, faz exercícios em cima. No método, no curso francês cultural, a gente tem diversos desdobramentos. Cada semana, cada módulo, a gente trabalha o material autêntico de uma maneira diferente, né? Só que o resultado lá na frente é mais autêntico, né? É mais rápido, é mais eficiente. Legal? Maravilha! Esse foi mais um vídeo da série Materiais Autênticos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui no vídeo, encaminha, marca amigos, pergunta, deixa outras questões, dúvidas pra gente também, para eu poder fazer outros conteúdos legais pra gente ir se aprofundando na língua francesa, que é um idioma que oferece diversas possibilidades, né, pra gente se divertir, melhorar a nossa vida, ser mais feliz, e é para isso que a gente vive, né? Então, se eu puder contribuir, pelo menos com o francês, já vai ser para mim um grande prazer de alguma maneira aí na sua vida. Então, au revoir e à très très bientôt. Tchau.